A B3 fez um balanço do ano de 2025 e a casa que movimenta as ações teve outro recorde, um recorde em leilões. Foram mais de 240 bilhões de reais em investimentos prometidos em 75 leilões durante o ano de 2025, superando em quase 20% o número do ano anterior. Esse dado mostra ainda que o setor de rodovias foi o campeão com 20 leilões, ou como os organizadores gostam de falar, 20 certames. Sobre estes números, eu converso agora com o superintendente de licitações da B3, Guilherme Peixoto. Guilherme, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no Money. Por que tivemos tantos leilões neste ano? É o setor de infraestrutura que de fato está bombando. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, audiência da CNN. Fernando, eu acredito que a gente tem vivido um momento histórico de alinhamento de incentivos de um grupo muito qualificado de pessoas que estão estruturando projetos, trabalhando no financiamento desses projetos, trabalhando na melhoria da governança dos certames, trabalhando na regulação, trabalhando para que os órgãos de controle contribuam com a realização de cada vez mais projetos. A gente tem muito orgulho, Fernando, de estar na B3 e conduzir projetos de todos os setores, de todos os tamanhos, emprestando governança, emprestando expertise para que o projeto pequeno, médio e grande, ele vá ao mercado com a mesma qualidade. E é a partir dessa qualidade, é a partir desse reconhecimento do mercado de que os projetos estão sendo bem estruturados, que a gente cria o que eu chamo de manutenção de tendência. A gente faz com que o leilão bem-sucedido de hoje retroalimente a estruturação de novos projetos, traga cada vez mais investimentos, traga para dentro do setor de infraestrutura novos setores. Como você bem disse, a gente começou falando sobre a infraestrutura tradicional. A gente fala de rodovias, a gente fala de ferrovias, a gente fala de portos, de aeroportos, mas esse ano, Fernando, a gente pode falar de escolas, hospitais, presídios. E em ano de COP a gente pode falar de algo ainda mais legal, a gente pode falar de concessão de florestas, trazendo para o setor florestal a mesma expertise, trazendo investimentos, trazendo novos ares para que cada vez mais investimentos sejam realizados no Brasil, sejam investimentos de empresas brasileiras, de empresas estrangeiras. Eu acho que mostra que o Brasil hoje está sendo visto como um grande local para que os investimentos sejam realizados, e investimentos de longuíssimo prazo, Fernando. Não, e é interessante, esse leilão de floresta foi um pouquinho antes bem antes da COP, né? Mas o estado do Pará que ele citou com o Guilherme lá. O Guilherme, você deve lembrar que esse moço aqui, ele é famoso porque é ele que abre os envelopes e é ele que diz quem venceu o negócio. Então, é um moço famoso aqui no Money porque a gente transmite os leilões por aqui. Agora, Guilherme, é interessante porque o poder público, me parece que hoje concessão, licitação, com a parceria com o setor privado, deixou de ser uma política de determinados governos, não tem mais ideologia e passou a ser uma política de Estado, né? Seja na União, governos estaduais ou municípios. E aí, quando o poder público quer conceder, quer a parceria com o setor privado, com o investidor, qual que é o papel da B3? O que a B3 organiza e por que é um ente como a B3 que acaba fazendo esta intermediação? Fernando, o objetivo de uma parceria público-privada é unir setor privado com a sua capacidade de investimento e
o setor público com a necessidade de prover serviços à população. Essa é uma relação que ela passa por um processo licitatório republicano, que precisa observar todas as questões legais, regulatórias, uma relação que nasce de um processo competitivo. E ao se conduzir um processo competitivo, é muito importante que haja confiança entre os participantes. É nesse momento que a B3 entra no circuito. A B3, que hoje é chamada da Casa da Infraestrutura, é o locus em que estes encontros acontecem de maneira transparente, republicana, fazendo com que o dinheiro do setor privado encontre bons projetos e todo esse processo seja conduzido com a governança que a B3 já aplica na condução de toda a infraestrutura de mercado que vocês cobrem tão bem. Então, ao longo dos anos, esse é um serviço que a gente presta há 30 anos, ao longo dos anos a B3 colocou a sua credibilidade a favor do setor público para conduzir toda a fase externa da licitação, que é o momento em que público e privado se encontram de maneira formal. Então, a gente, logo após a realização dos estudos que levam o projeto a mercado, nós somos contratados pelo governo para conduzir essa etapa de tanta interação entre público e privado. Então, a gente garante que as regras editalícias sejam regras que cumpram com o seu objetivo, que é encontrar a melhor proposta, não direcione e não favoreça nenhum tipo de participante. A gente é o local onde os documentos são recebidos e custodiados, garantindo a rigidez dos envelopes, aquele envelope que você comentou, Fernando, que é aberto no dia da sessão, eles ficam guardados no cofre da B3. A B3 analisa os documentos juntamente com a comissão de licitação para garantir que todos os documentos que foram solicitados em edital foram entregues e estão de acordo. Nós fazemos toda a gestão das garantias de proposta, que é um instrumento que protege a licitação de licitantes aventureiros, e a gente caminha junto com a comissão de licitação até a assinatura do contrato. Então, a B3 ela contribui para que todo esse momento tão importante da construção da política pública, que nasce lá alguns anos até antes da realização do leilão, quando o determinado governo decide implementar alguma política pública e contrata estudos, e estudos esses que demoram, às vezes, para serem realizados, eles são levados a mercado e eles possam encontrar um mercado que acredite que ele vai participar de um processo transparente, com governança, e que ele possa, assim, Fernando, dar o melhor preço. É muito importante. A gente acredita que, por meio da governança que a gente aplica aos projetos, há uma economia real no bolso do contribuinte, que, em última análise, paga por tudo isso. Muito bem, a gente conversou com o Guilherme Peixoto, que é superintendente de licitações da B3, um homem famoso no setor de infraestrutura, que sempre está lá no palco da Bolsa durante os leilões. Guilherme, obrigado pela conversa, e que 2026, ainda que seja um ano eleitoral, tem um calendário um pouco diferente para os leilões. Vai ser de um monte de leilão, pelo menos no mês de março já deve estar tudo cheio lá, porque já tem um monte de data prometida para março. Guilherme, obrigado, boa noite, bom fim de semana. Obrigado, Fernando. Até logo. Até logo.